the physician Alfânia Carvalho, specializing in pediatrics, radiology, and diagnostic imaging. Alfânia was born in Fortaleza, Ceará, Brazil, and she has a master's degree from the State University of Ceará, UESC. Ok. Saudações a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de apresentar nessa grande conferência. E hoje nós vamos falar sobre a importância da composição corporal na prevenção da osteoporose. Initially, we're going to talk about the importance of body composition in preventing osteoporosis. Declaro não ter nenhum conflito de interesse que possa ser relatado nessa apresentação. I declare that there are no conflicts of interest that anyone may report in this presentation. A aquisição da massa óssea, ela depende de vários fatores, mas principalmente na infância, ela assume uma importância fundamental. Nesse caso, a infância, tanto a infância e a adolescência, são considerados os períodos mais importantes de aquisição de massa óssea. Alguns autores consideram essa aquisição cerca de até 90%. Como demonstrado no gráfico 1, onde nessas 2 primeiras décadas de vida, pelo menos, segundo alguns autores, 90% do pico de massa óssea é adquirido. Levando isso em conta, verificamos que tanto a infância como a adolescência vão ser primordiais onde podemos atuar na prevenção da osteoporose. There is an almost immediate association with the elderly disease when it comes to osteoporosis. Although preventive care with bone health must be present at all stages of life, especially in childhood and adolescence, where the highest acquisition of bone mass occurs, as shown in graph 1. According to some authors, we may acquire up to 90% of peak bone mass in the first 2 decades of life. Ok, são vários fatores que interferem na aquisição de massa óssea, como a genética, como dentre desses vários fatores, nós citamos a genética, que seria o principal fator, o gênero, né, o estágio puberal, a idade, a etnia, atividade física e composição corporal. De todos os fatores, nós podemos citar atividade física e composição corporal como fatores muito importantes, devido a serem fatores que são mutáveis. Nesse contexto, a densidade mineral óssea, ela assume um papel também muito importante. Por quê? Porque ela pode determinar tanto a composição corporal, como o conteúdo mineral ósseo, como também a composição corporal e, enfim, isso sendo um exame de baixo nível de radiação, dando informações importantes, como a densidade mineral óssea e também a composição corporal. This acquisition is significant, as these gains will have consequences in future stages of life, where the loss of bone mass will occur naturally with old age or as a result of diseases or the use of medications that reduce bone mineral density. The acquisition of bone mass depends on several factors, as you can see on the screen, such as genetics,
which is the fundamental determinant of backbone mass, such as gender, pubertal stage, age, ethnicity, and physical activity. These two last factors, physical activity and body composition, are modifiable. In this context, bone densitometry is a helpful test as it limits later radiation. It is the golden standard for determining the bone mineral density and body composition. Visando ter melhor conhecimento sobre o assunto, ter maior aprofundamento sobre esse tema, nós realizamos uma revisão integrativa. Que essa revisão integrativa, ela teve como pergunta norteadora: qual a influência da composição corporal em crianças e adolescentes, né, na prevenção da osteoporose? We carried out an integrative review seeking to understand the subject better and have a deeper view of the knowledge acquired so far. Where the guiding question was, what's the influence of body composition in children and adolescents in osteoporosis prevention? Ok. A busca na literatura ocorreu na base de dados, Sites Direct, e a Biblioteca Virtual em Saúde, BVS ou VHL, né? Os trabalhos, os estudos encontrados, eles foram sem recorte temporal, e nós incluímos artigos que foram publicados até outubro de 2019. Os termos descritores foram bone density and body composition and child and adolescent. Science Direct and Virtual Health Library databases were the resources used for literature search, data time frame for the articles published until October 2019. Bone density, body composition, child, adolescent were the terms used for descriptors. Ok. Os critérios de inclusão incluíram artigos que foram publicados na íntegra nos idiomas português, inglês e espanhol, e os critérios para exclusão foram aqueles que não estavam relacionados ao tema ou artigos que eram incompletos. Foram também excluídos as revisões de literatura e os relatos de casos. The inclusion criteria used in selected studies consisted of articles electronically available. As for exclusion criteria, were unrelated articles to this topic of study, to the study topic, or incomplete, as well as literature reviews and case reports. Ok. Os estudos que integram essa revisão integrativa, eles foram realizados em vários continentes, em vários países, né, como América, Europa, Ásia, Oceania, e envolveram crianças e adolescentes de múltiplas etnias. The 26 studies that constitute this review were carried out in several countries and continents, for example, America, Europe, Asia, and China, for instance. It involved children and adolescents from various ethnicities. Com os altos índices de obesidade, principalmente em países ricos, notou-se que tivemos vários estudos com crianças e adolescentes com excesso de peso. Entretanto, a desnutrição, enquanto doença específica, foi pouco abordada. Mas nós conseguimos pegar alguns estudos, vários estudos, porque vimos a desnutrição quanto à anorexia nervosa. Qual o efeito da desnutrição, da emaciação sobre a anorexia nervosa? The presence of several studies on the effects of excess weight on bone health was often noted due to the high rates of obesity, especially in rich countries. However, malnutrition
was a specific disease poorly addressed. We could find studies on the negative impacts of malnutrition resulting from anorexia nervosa on bone mass. Quanto aos resultados dessa revisão, alguns artigos afirmavam que uma maior massa corporal atuaria determinando um efeito mecânico e determinaria uma maior massa óssea. Haveria um ganho compensatório de massa óssea. Entretanto, outros artigos disseram que esse ganho, tanto de densidade mineral óssea, né, como de conteúdo mineral ósseo, ele não seria suficiente, né? Esse ganho seria ainda insatisfatório. Outros artigos com crianças e adolescentes com sobrepeso e obesos afirmavam já também que existia um maior número de fraturas, mesmo dessas crianças, comparativamente com o grupo controle, e haveria essas fraturas, mesmo ainda que não tivesse um nível de densidade mineral tão baixo, ainda com discreta redução desse nível. As for the results of this review, some articles stated that a greater body mass would act with an effect of a higher mechanical load on the bones, with an adaptation and bone mass gain occurring to compensate for this increase in load. However, other studies with obese and overweight children and adolescents demonstrated that the increase in bone mineral density and bone mineral content did not compensate for the higher mechanical load on the bone by the greater body mass. A study carried out with children and adolescents who suffered a fractured forearm showed a lower bone mineral density in the obese and overweight group compared to the normal weight control group. Ok, os estudos realizados em crianças e adolescentes com anorexia nervosa, eles demonstram o impacto negativo desse emagrecimento, dessa desnutrição, né? E notou-se que nessas crianças existia uma redução, tanto do índice de massa corpórea, como também da massa óssea. E verificou-se um risco aumentado nesses pacientes que tinham anorexia nervosa, e esse risco maior de fratura ocorreria mesmo com baixo índice ou com a redução ainda discreta da densidade mineral óssea. Verificou-se que, mesmo quando o índice de massa corpórea ele retornava ao normal, verificava-se o quê? Que em 18 meses de seguimento, mesmo assim, a massa óssea ainda não retornava ao normal. Studies with children and adolescents with anorexia nervosa demonstrated that the negative impact of wasting due to anorexia nervosa on bone mass. There was a reduction in the body mass index in bone mass compared to the normal individuals. When the body mass index returned to normal, the bone mass did not return to normal in at least 18 months of follow-up. Fracture risks were considerably higher in patients with anorexia nervosa and occurred even with slight reductions in bone density. Todos os artigos que analisaram a massa magra, eles tiveram consenso. Eles chegaram à conclusão que a massa magra, ela influencia positivamente a massa óssea. Foram 26 artigos que chegaram, né, dessa revisão integrativa, que chegaram a essa conclusão. Já em relação à massa gorda, houve divergência. Alguns artigos diziam que ela impactava apenas no sexo feminino, apenas nas mulheres. Outros artigos falavam que existia um impacto tanto no sexo feminino como no masculino. E outros artigos referiam que havia um impacto em ambos os gêneros. Um artigo de corte, um último estudo de corte, ele lançado recentemente, ele, de uma certa forma, ele tenta explicar um pouco essa divergência, porque o que ele diz é o seguinte: a massa gorda, ela influencia a massa óssea mais positivamente, mas só até um certo limiar.
Segundo ele, o que é que ele diz? A partir daí, o tecido gordo ele passa a ser metabolicamente ativo e já causa um impacto negativo sobre o osso. All studies that analyzed lean mass agreed that it positively influenced bone mass. However, concerning fat mass, there were divergences. A few articles concluded that it had a positive impact on the female gender. Others concluded that fat mass negatively influenced both genders, and others indicated that it had a positive effect on both genders. A cohort study with a higher number of participants clarified the divergence between these studies, as it observed that fat mass positively influenced bone mass until reaching a threshold where the adipose tissue became more metabolically active with a negative impact on the bones. Assim, diante do exposto, podemos concluir que todos esses artigos, que dessa revisão integrativa, eles falam da importância da composição corporal sobre a massa óssea, tanto em crianças e adolescentes. E isso independe de gênero, independe de etnia, é algo que bem maior, que envolve, porque o trabalho foi feito envolvendo vários países e vários continentes. Therefore, we may say that all studies express the importance of body composition, bone mass in children and adolescents, despite gender or ethnicity. Ok. Algumas considerações finais. Nós temos que crianças e adolescentes, né? A gente pode considerar que tanto a infância como a adolescência são períodos extremamente importantes de aquisição de massa óssea, são períodos em que podemos atuar para tanto prevenir a fratura, tanto além das fraturas, a prevenção também da osteoporose, e isso nos diz que é necessário manter, dar o aconselhamento, ter esse cuidado de manter tanto crianças e adolescentes com índice de massa corpórea adequado, ter também um percentual de massa gorda e massa magra adequado, porque isso são fatores que vão impactar diretamente na vida futura. Haja vista que, já na idade mais avançada, a perda de massa óssea em si, tanto pela idade, como por doenças associadas, como também por medicamentos que reduzem a densidade óssea. Uma outra coisa também que a gente vê é que existe um risco maior de fraturas. Esse risco é maior, tanto nós encontramos um risco maior na desnutrição, como é no caso da anorexia nervosa, mas também naquelas crianças que têm excesso de peso ou com sobrepeso. Daí a necessidade de ter esse cuidado com a composição corporal e ver que ela influencia, é um dos principais fatores mutáveis na prevenção de osteoporose. Thus, we must consider childhood and adolescence as relevant periods to act to prevent osteoporosis and fractures. We must stimulate that children and adolescents have a body mass index and percentage of fat and lean mass within the normal range to prevent osteoporosis, as the risk known of fractures is higher due to changes in body mass, whether due to obesity or malnutrition, as in anorexia nervosa. Eu vou deixar aqui o site, o link, na verdade, esse link aqui, em que esse artigo pode ser visto na íntegra, aqui o meu e-mail, essa é a minha cidade, o hospital onde trabalho, e aqui é a Universidade Estadual do Ceará, a qual sou vinculada. Agradeço bastante, thank you very much. I'm learning English, but I still need an interpreter. Thank you. These are the access link for the full integrative review and my email address for further information. Below the email address, you can see some pictures.
The one above is the city of Fortaleza. The one on the left corner is the hospital where I work. And the photo on the right corner is the Ceará State University. Thank you very much for your attention. I'd like to thank myself, the presence of everyone, and especially Alfânia Carvalho as the speaker for this lecture. And if there is still time available, I'd like to use this moment for further questions.